Olá, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro didático de formação de professores da Rede Municipal de Ensino do Embu das Artes. Neste vídeo, vamos refletir sobre um princípio pedagógico essencial para tornar o ensino da língua mais significativo. Vamos falar sobre a importância da contextualização da língua portuguesa nos primeiros anos do ensino fundamental, principalmente aí nos primeiros, segundos e terceiros anos dos anos iniciais. Quando falamos em contextualizar o ensino da língua portuguesa, estamos dizendo que a língua precisa fazer sentido para as crianças, principalmente na fase de alfabetização. A leitura, a escrita e a oralidade devem nascer de situações reais de comunicação, do cotidiano, das experiências e dos interesses dos alunos. A contextualização implica em inserir a prática da língua portuguesa em contextos que fazem sentido para a criança, integrando a atividade ao seu dia a dia e ambiente. A BNCC reforça isso quando destaca que o ensino da língua portuguesa deve partir de práticas de linguagem. Ou seja, o foco não está apenas nas regras ou nas estruturas da língua, mas no uso da língua em diferentes contextos. Ler um bilhete, escrever uma lista, compreender uma história, conversar sobre um filme, produzir um texto coletivo, interpretar uma canção. Tudo isso é aprendizagem significativa da língua. E para que a aprendizagem seja mais significativa para nossos alunos, é preciso que saibamos considerar o conhecimento prévio dos nossos estudantes, transmitir a função social da escrita e integrar o ensino com situações reais. Então, para que a aprendizagem seja significativa, é preciso partir do conhecimento prévio dos nossos alunos. Os alunos já chegam à escola com um repertório linguístico e conhecimentos sobre o sistema de escrita. Sabem que se lê da esquerda para a direita, que são usadas letras, né? E o ensino contextualizado valoriza esse repertório inicial. Com relação à função social da escrita, a criança precisa compreender que a escrita e a leitura servem para algo além da escola, né? Servem para a comunicação com o interpessoal, a comunicação institucional, o informar, o entreter, o registrar, etc. E para que haja aprendizagem significativa, também é importante que haja integração com a realidade. Usar o cotidiano da turma, né, ou trabalhar nomes, datas comemorativas, regras da sala, notícias da comunidade, como ponto de partida para as atividades propostas em sala de aula. Então, a aprendizagem significativa ajuda a dar significado ao conhecimento, fazendo com que o aluno sinta a necessidade real de adquirir novos saberes, pois consegue vislumbrar a utilidade do que está aprendendo. Quando o professor contextualiza, ele dá propósito à leitura, ele dá propósito à escrita. Por exemplo, em vez de propor apenas cópias ou ditados,
podemos convidar os alunos a escrever uma carta para um personagem, criar legendas para uma exposição de telas ou exposição de fotografias, ou produzir um convite para uma atividade da escola. Assim, a criança entende para que serve escrever e se sente motivada a aprender. Além disso, a contextualização favorece a formação de leitores e escritores competentes, capazes de compreender e produzir textos em diferentes situações da vida. É nesse processo que a criança desenvolve não apenas habilidades linguísticas, mas também desenvolve autonomia, desenvolve criatividade e senso crítico. Nos primeiros, segundos e terceiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental, a contextualização deve acontecer de forma progressiva, de acordo com a familiaridade com as palavras e as habilidades já desenvolvidas. Vejamos os primeiros passos. Então, com relação a esses primeiros passos, da contextualização da matéria dada em sala de aula, podemos dizer que durante a apropriação inicial do sistema alfabético e a compreensão da lógica da escrita, a contextualização ajuda a dar mais sentido para o que é realizado em sala de aula. E aí, sugestões desses primeiros passos de contextualização, de um ensino mais contextualizado, está o uso de suportes e gêneros textuais de textos autênticos, textos que realmente existem aí na vida das crianças. Trabalhar com rótulos de produtos, embalagens, convites de aniversário, listas de chamada e regras de jogos. São todos gêneros textuais muito presentes aí na vida das crianças. E a criança vê a escrita em uso real. Outra sugestão interessante de um ensino da língua portuguesa mais contextualizado está no aproveitamento da oralidade. Então, é interessante registrar coletivamente histórias contadas pelos alunos, recontar contos de fadas conhecidos e planejar oralmente as atividades de escrita. E aqui também uma sugestão bem bacana, para que o ensino ele seja mais contextualizado, que é a escrita do próprio nome e nome dos colegas. Então, o nome próprio é o primeiro e mais poderoso texto contextualizado para a criança, principalmente seu próprio nome. E aí os nomes eles sempre estão carregados de identidade e significado, porque esse nome ele está relacionado a alguém, servindo como referência estável para análise das letras e sons. E aí a leitura diária e compartilhada também colabora muito para a contextualização da língua portuguesa, um ensino mais contextualizado. O professor lê histórias para a turma, manuseando o livro, mostrando o caminho da leitura, para que a criança perceba a função do texto e se familiarize com a linguagem escrita. Então, essas são sugestões interessantes para esses primeiros passos. Com a consolidação do entendimento de que todas as palavras possuem significados e de que o texto é a articulação entre palavras,
a criança ela passa a entender que o texto sempre estará presente em suas vidas, né? E que ele sempre possuirá e possui uma função específica. A partir desse processo, com habilidades leitoras e escritoras mais desenvolvidas, é possível partir para a sistematização e ampliação do ensino contextualizado. Então, saímos desses primeiros passos e vamos sistematizar e ampliar mais esse ensino contextualizado. Nesta fase, após os primeiros passos, espera-se que os alunos já estejam mais familiarizados com o sistema alfabético e comecem a consolidar a fluência leitora e a produção de textos mais autônomos. O aluno ele passa a ser mais dono de suas palavras e a contextualização se aprofunda. Eis aí sugestões interessantes para esse momento de aprofundamento, né? A introdução de gêneros textuais mais complexos, né? Como bilhetes, cartas, receitas, receita de bolo, né? Uma receita de algo que possa ser feito na cozinha, instruções de montagem, pequenas notícias e parlendas também, né? Então, a função de cada um dos textos, ela passa a ser explorada. E outra sugestão interessante está em projetos de escrita com propósito. Olha só como é simples, né? Contextualizar é dar sentido, né? E os projetos de escrita, eles devem ter um propósito, né? Ou seja, ao produzir um livro de receitas, né? Da turma para a família, né? Escrever um manual de boas maneiras, olha que projetos bacanas. Um manual de boas maneiras para a escola ou criar um jornal da sala de aula, é importante que o aluno ele perceba que seu texto está direcionado para um destinatário real. Ele existe. Aqui outra sugestão bacana, né, para um ensino de português mais contextualizado, é a análise linguística contextualizada. Então, estudar a ortografia e a gramática a partir de erros ou dúvidas que surgem durante a produção de textos dos alunos, né, e não em exercícios isolados no livro didático. E aqui as rodas de leitura e a escrita colaborativa, né? Então, tanto as rodas de leitura como a escrita colaborativa não poderiam ficar de fora para uma língua, para o exercício de uma língua portuguesa mais contextualizada, né? Então, fomentar a discussão sobre os textos lidos e a produção de textos em duplas ou grupos, com revisão e reescrita coletiva. Então, a contextualização em língua portuguesa é uma abordagem pedagógica que busca tornar o processo de aprendizagem da leitura e da escrita um processo mais significativo e relevante para o aluno. Isso é alcançado ao se conectar o conteúdo ensinado, as letras, sílabas, palavras, textos, com situações, conectar com experiências e com o universo cultural e social do estudante. Portanto, ao planejarmos nossas aulas, é importante sempre pensar
De onde vem esse texto? Para quem ele é produzido? Como posso, eu, professor, relacionar esse conteúdo à realidade da turma? Dessa forma, o ensino da língua portuguesa se torna um processo mais significativo, prazeroso e transformador, tanto para o aluno quanto para nós, professores. Por fim, a contextualização transforma a aula de português de um momento de estudo de regras para um momento de uso da linguagem. A criança aprende a ler lendo textos reais. E a criança aprende a escrever escrevendo para alguém sobre algo que lhe interessa, garantindo dessa forma que o aprendizado seja duradouro e funcional. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação, valeu!